Teologia Sistemática. Se você está assistindo esse vídeo, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu peço que você dê o seu like e ajude os nossos conteúdos a terem mais publicidade, a ganharem mais relevância, a chegarem a um número de pessoas, a fim de que esses conteúdos possam abençoar pessoas, chegar até pessoas. E se você ainda não é meu aluno, você pode fazer isso. Você pode ser meu aluno e ter acesso, por exemplo, a esse curso de Teologia Sistemática que nós estamos aqui estudando já há algum tempo, as doutrinas do cristianismo, os elementos centrais do cristianismo, aquilo que nós de fato não abrimos mão e que nos faz ser evangélicos, protestantes, cristãos, dentro aí da teologia sistemática, que é a disciplina que estuda as doutrinas, os elementos doutrinários da igreja cristã. E nós estamos aqui falando sobre a transcendência. Falamos na aula passada sobre a imanência. E na aula de hoje falaremos sobre a transcendência de Deus. Pegue o seu material apostilado e dê o seu like aí. Não esqueça de dar o seu like e assim você vai estar também ajudando bastante o nosso canal a adquirir mais pessoas, a trazer mais pessoas, a trazer mais alunos para o nosso curso, enfim. E temos também muitos cursos grátis, gratuitos, que você pode experimentar para fazer. Bem, quando falamos sobre a transcendência de Deus, nós estamos falando necessariamente sobre o fato de que Deus é ilimitado. Deus não tem limites. Estamos falando de um Deus que nada o limita, que nada pode impor limites sobre Deus, sobre quem Ele é. Deus não pode experimentar ser limitado por absolutamente nada. Até mesmo nas suas decisões, Deus não se limita. Deus não pode estar limitado a algo ou alguém quando Ele toma suas decisões. E é muito interessante esta natureza de Deus, esta crença nesse fato de que Deus não se limita, de que Ele é o ser sem limites. Primeiro porque Deus não se limita pelos limites humanos. Os nossos limites não são limites que pertencem a Deus. Por isso é que esses atributos que nós vamos começar a estudar nas próximas aulas, eles se dividem em atributos de imanência, aqueles que Deus comunicou conosco, e atributos de transcendência, aqueles atributos que Deus não comunicou com a sua criação. Portanto, existem atributos de Deus que pertencem somente a Deus, não a nós. Existem atributos que Deus decidiu nos fazer como Ele, comunicar a nós os seus atributos e a sua natureza. É óbvio que em função da queda, tudo que o homem faz é limitado pelo pecado. Nada que o homem faz é perfeito, porque existe a presença do pecado em toda a experiência humana. Mas, ainda assim, Deus comunicou à sua criação parte da sua própria natureza. E isso está no livro do Gênesis, quando Deus sopra sobre o ser humano. Bom, isso quer dizer que a transcendência não é uma parte da natureza de Deus, mas é a própria natureza de Deus. Deus transcende porque Ele pode decidir, Ele pode estar, Ele pode fazer, Ele pode saber de forma ilimitada. Assim, Ele não é somente mais elevado do que a criação, mas significa que Deus simplesmente tem uma natureza que transcende a criação, ou que faz com que Deus seja impossível de ser plenamente conhecido, compreendido, acessado por nós, porque Deus transcende. Nós não podemos ter uma compreensão plena e perfeita de Deus, porque simplesmente Ele está infinitamente acima dos nossos poderes humanos, da nossa capacidade humana. Deus transcende. Os seus atributos estão infinitamente acima dos nossos. Bem, muitas vezes nós, quando enfatizamos demais a transcendência de Deus, nós podemos afirmar que Deus, por exemplo,
ele decide de forma arbitrária. Deus decide de forma tirânica. Há também a presença da imanência. Então, é sempre bom lembrar que imanência e transcendência são atributos perfeitos em Deus. Ele está imanente na criação, ele atua na criação e por meios naturais, como ele também tem uma natureza transcendente. Por ser Deus, ele não pode ser acessado plenamente por um ser limitado, como nós seres humanos. Não poderia o infinito caber no finito, o eterno caber no transitório. Então, esta é a ideia da transcendência. Deus não se limita a agir somente por meio da criação. Deus pode agir por meio da criação, mas Deus pode agir com ou sem o recurso da criação. Deus pode agir com ou sem. Ele pode agir a partir da imanência ou pode agir a partir da transcendência. Deus, portanto, não se limita a agir. Deus pode e de fato atua por todos os recursos, inclusive de forma transcendente, aquilo que chamamos de milagres. O milagre é uma ação direta de Deus que não passa por recursos humanos. É um milagre que Deus age quando ele atua diretamente, sem usar absolutamente nada a não ser a sua própria vontade. E ele pode fazer isso. Agora, quando Deus atua por meio da sua natureza, por meio da medicina, por meio de pessoas, nós chamamos de provisão. Então, o milagre é uma ação direta de Deus. Provisão é uma ação de Deus por meio de recursos naturais, pessoas, meios que ele pode agir também como ele quiser. É óbvio, Deus não pode ser determinado pela mente humana. Nós estamos estudando aqui as doutrinas, mas as doutrinas são úteis, mas não são exaustivas. Nós podemos ter conhecimento verdadeiro sobre Deus, mas não todo conhecimento sobre Deus. Repito, podemos ter conhecimentos verdadeiros sobre Deus, mas não todo conhecimento verdadeiro sobre Deus. Porque Deus, ele é imanente e ele também tem a sua natureza transcendente, né? Então, há aqui várias questões aqui com relação a isso. A transcendência, portanto, diz respeito à grandeza de Deus, chamados atributos de grandeza, e a imanência diz respeito à parte de Deus ativa na criação e por meio da criação. A ação de Deus por meio da criação. Na próxima aula, nós começaremos a ver os atributos de Deus e as propriedades de Deus. Se você não é meu aluno, ainda dá tempo. Se inscreva, você vai receber todo o conteúdo desse curso e ainda terá as aulas ao vivo. Os atributos são elementos inseparáveis de Deus. São iguais entre si. As propriedades são as funções, os papéis funcionais naquilo que chamamos de economia da Trindade. Então, a partir da próxima aula, veremos os atributos de imanência, os atributos de transcendência, as propriedades de Deus, que na verdade são as revelações da sua própria natureza, aquilo que é próprio em Deus. Não deixe de dar o seu like, por favor, acesse aí o nosso material, deixe o seu like nos outros vídeos também desse mesmo curso. Assim você vai estar contribuindo para que a gente cresça e para que o conhecimento a respeito da Escritura e da teologia alcance muitas vidas, mais gente, e que muitas pessoas se interessem em estudar teologia, conhecer a palavra, conhecer as doutrinas do cristianismo. Um forte abraço, até o próximo vídeo.